Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem é novo aqui, muito prazer, eu me chamo Viviana. Hoje quero compartilhar com vocês o que, o que me fez deixar de ser uma pessoa fracassada, acomodada, para uma pessoa de, de um posicionamento na vida que me fez deixar de ser consumidora para investidora, para uma pessoa de potencial. Eu vou compartilhar nesse vídeo aqui com vocês decisões que eu tomei, as características que me ajudaram, o que eu implementei na minha vida que me fez tornar uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que ela ainda não é totalmente rica de dinheiro, mas que tem mentalidade de rica. Primeira coisa, ser muito teimosa. Sim, gente. Eu ser muito teimosa e eu não desistir daquilo que eu me propus a fazer e da vida que eu quero alcançar, me tirou do vitimismo, me tirou de uma posição de coitada, de me ajuda para a pessoa que eu faço, eu aconteço, eu não espero, eu corro atrás. Eu sei que tem muitas pessoas que estão na posição de que eu vivi muitos anos de coitada, com a mãozinha assim de pendente, me ajuda, pelo amor de Deus. E comecei a fazer as minhas escolhas diferentes para que eu pudesse ter os resultados que eu tenho hoje. Uma cabeça totalmente transformada, dinheiro no banco, dinheiro no bolso, visão de vida, visão de longo prazo. Uma pessoa totalmente imediatista que eu era, uma pessoa que só olhava pelo prazer momentâneo, que só via o hoje e que o amanhã era a Deus que pertencia. Então eu tenho muitas pessoas que estão na posição que eu estava. E eu creio que esse vídeo pode libertar, pode dar um choque de realidade em muitas pessoas e que essas pessoas possam voltar aqui e deixar nos comentários depois de ouvir seu vídeo, eu tive um start, eu decidi mudar, eu decidi com as armas que tem hoje, com o cenário que tem, com a realidade que tem, seja qual for, dá para fazer alguma coisa. Então, além de teimosa, sabe, de cair e levantar todas as vezes que precisou, eu caí, eu levantei. De todas as vezes que precisaram de eu fazer ajustes, eu fazia, mas eu não desisti. E outra coisa, uma virtude que eu desenvolvi, eu acredito que a gente não nasce com esses talentos natos, a gente cria o hábito, a gente adquire corajosa, a coragem, fazer mesmo com medo, arriscar um pouco, tudo com bom senso, tá, gente? Não tô aqui falando pra sair fazendo tudo que der na cabeça, não, tem que ter um bom senso. Por isso que tem que ter muitos pés no chão. Tem um pilar que eu creio que é a base, porque não adianta eu vir fazer as coisas de qualquer jeito, porque cai por terra, né? Então, desde um simples exercício físico, de simples não tem nada, até leituras diárias, até escolher o que eu vou colocar para dentro da minha cabeça, o que eu vou assistir e o que eu vou deixar de ouvir, ou deixar de ver, me trouxe para essa vida bem-sucedida que eu tenho hoje. E vida bem-sucedida nem sempre ela está relacionada com fortunas e fortunas. Vida bem-sucedida quando você tem paz mental, quando você tem reserva financeira, quando você não tem mais aquele estresse que te causa doença a longo prazo, quando você não vive na ansiedade, no automático, e aí a sua família também sofre com a sua ansiedade extrema, com o seu estresse, você não tem presença, você não sabe o que está no momento presente, porque quando você está ansioso, preocupado, estressado, você não tem cabeça para curtir a companhia dos seus filhos, do seu marido, da sua família, da sua esposa. Você não tem prazer em curtir um lazer. Então tá tudo relacionado. Então tem que ter esse pilar, exercício físico, abrir mão de só entretenimento, é ter disciplina. Disciplina é fazer aquilo que tem que ser feito mesmo quando você não quer, mesmo quando as circunstâncias pede que você não faça.
que você fique ali, que você procrastine, deixa para depois, mas você decide fazer mesmo assim, porque você se comprometeu com você mesmo. Então, outra coisa é teimosia, coragem e ser comprometida comigo mesmo. Não esperar a melhor situação, o melhor cenário para começar. Eu comecei com pouco, eu comecei com 50, com R$ 100 para fazer minha reserva financeira. Não terminou, mas é assim, é devagar, né? Primeiro você muda a mente. Tudo começa com a mente, gente. Isso aqui não é balela. Tudo começa. Se a mente não for transformada, pode colocar R$ 50.000 na sua mão. Ele vai evaporar, como um passe de mágicas. Você não vai dar continuidade. Então, é a mente que tem que ser transformada. É os hábitos que tem que ser mudados. Se você quer uma vida diferente. Se você quer ser bem-sucedido. Se você quer ser uma pessoa mais egoísta. Eu precisei ser uma pessoa mais egoísta, sabe, gente? Se é que tem um bom sentido da palavra, que eu acredito. Eu precisei ser mais egoísta, voltar um pouco mais para mim, pensar mais um pouco em mim, porque eu sempre pensei mais no outro, no outro, no outro, e a gente vai postergando os nossos sonhos, os nossos objetivos. E se você não cuidar de você, não melhorar a sua vida, transformar a sua vida, como que você vai ajudar as pessoas que você ama? Como que você vai transformar a vida das pessoas ao seu redor? Então, se isso foi egoísmo, eu passei a ser egoísta, mas só me trouxe benefícios. Então, essas decisões, elas não nascem assim, brotou em mim do dia para a noite, não. Eu decidi. Eu decidi ser comprometida comigo mesma. Eu decidi deixar de ser fracassada e acomodada. Eu decidi não ouvir e nem ver só as coisas que eu gosto e que eu quero. Eu decidi ler livros. Eu decidi ouvir podcasts. Eu decidi fazer do meu exercício físico uma coisa inegociável, porque eu preciso ter foco, eu preciso ter clareza, porque não é fácil, tá, gente? É possível, mas não é fácil você não se render às tentações do dia a dia. O que serão essas tentações? Desde a comprar coisa que você não precisa, que você não está podendo, e desde a te manter no prumo de ter aquele hábito de tirar umas horas do dia para ler livros. Eu gostaria de ver série, eu gostaria de ver filmes, mas eu escolho dividir meu tempo da melhor forma possível. Desde eu posso até assistir as coisas que eu gosto, mas desde que eu tenha lido, desde que eu tenha feito alguma coisa pela minha mente, porque mente forte, corpo forte, situação financeira forte, situação emocional forte, tá tudo ligado. Eu passei a ter mais ambição, sim, diferente de ganância. Ambição mesmo, desde a escolher quem anda comigo, com quem eu converso, a desde ter um número na minha cabeça que eu desejo alcançar. Talvez para você 10, 20 mil seja um número suficiente. Talvez para mim 200 mil seja um número suficiente. Isso varia, não estou dizendo que esse é o número favorito meu que eu almejo, tá, gente? Eu estou falando que isso é muito particular. Depende, varia dos sonhos da pessoa, varia se a pessoa tem filhos, varia do que a pessoa quer mesmo para a vida. Então é muito necessário você ter esse autoconhecimento e saber o que que eu quero. Não é o que o outro quer que eu queira, é o que eu quero. O que é importante para mim? Importante para mim é ter liberdade. Importante para mim é não ser uma pessoa mais vulnerável. É não precisar incomodar mais ninguém. Eu cheguei nesse ponto da minha vida e eu acho que é o ponto assim mais libertador que uma mulher, principalmente uma mulher, mas que um ser humano como um todo, é o ápice, é quando você deseja deixar de que o outro resolva a sua vida, deixar de querer que o outro resolva os seus problemas, assuma as suas pendências de vida e você se torna o protagonista da sua vida e você quer resolver. É você que quer tomar conta da sua vida, resolver os BO, correr atrás dos prejuízos se tiver, sabe? Deixar de ser coadjuvante para ser o protagonista mesmo. Então, o luxo para mim hoje e até quando eu viver vai ser não ter que incomodar mais ninguém. E para isso eu preciso fazer muitas recessões, eu preciso abrir mão de muitas coisas no meu presente hoje, para que de agora em diante eu não precisa, quando eu tiver uma emergência, quando eu tiver um BO, eu não ter que incomodar mais as pessoas como era. Eu mesma, como protagonista da minha vida, vou conseguir resolver, porque a mente mudou, os hábitos mudaram.
Então, assim, mudar o ambiente, porque o ambiente ele não define, mas ele tem um poder muito grande de influência. Lembra quando os nossos pais diziam: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és? É a maior pura verdade. Então, não que a gente vai fazer acepção de pessoas, que a gente vai é, distanciar totalmente das pessoas, sabe? Desfazer das pessoas, essa é a palavra, mas que a gente saiba quem é do portão para fora, quem é do portão para dentro, quem é para conviver nos passeios, no âmbito profissional, quem é para andar lado a lado e quem é só um oi, tchau. Você sabe dizer? Deixa aqui nos comentários. Você sabe deixar esse limite muito bem estabelecido? Porque as pessoas vão te influenciar muito. Se você tem um objetivo de construir patrimônio, se você tem o objetivo de ser bem-sucedido, de deixar as fofocas de lado, de passar a falar de ideias, de projetos, de sonho, de ter essas ambições, de viajar, de conhecer outras culturas, se você passar a maior parte do tempo convivendo com quem só pensa em gastar, em que vive o tempo todo, o dia todo, só assistindo série, que não lê, que não sabe de nenhum mínimozinho. Eu não sei de muita coisa das atualidades, mas eu sei o básico.